Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula e essa é a disciplina de roteiro para jogos digitais. Bom, nas últimas aulas, nós vimos a importância dos elementos narrativos, no sentido de aumentar a diversão e também trazer um envolvimento emocional do jogador para com relação ao game. Mas, além da necessidade de se criar enredos coerentes, com auxílio da ideia do monomito, jornada do herói ou do escritor, usando narrativa interativa, cooperativa, é importante que nós possamos pensar nas personagens e como criar identidades para essas personagens. Basicamente, nós vimos que as histórias são alguém fazendo alguma coisa e esse alguém são as personagens das nossas histórias. Em outras palavras, os personagens são quem praticam a narrativa, afinal, eles fazem ou sofrem as ações ou os eventos dessas ações que estão sendo narrados pela história. Logo, construir e desenvolver a personagem é muito importante para gerar uma história cativante ao espectador ou jogador, porque é sob a perspectiva dos personagens que o público vai entender e vivenciar ou interagir, com a história que está sendo narrada. E as histórias aparecem na vida nossa como ser humano como lições, assim, para ensinar coisas sobre a vida. Vou dar um exemplo. A gente, quando está contando uma história para uma criança pequena, a gente não fala assim, ser preguiçoso é algo errado. E aí a gente conta o quê? Era uma vez 3 porquinhos, 2 porquinhos eram muito preguiçosos, fizeram a casa mal feita e aí não se deram bem, sendo que o último porquinho foi dedicado, se esforçou, fez tudo certinho. Só que, na verdade, o que nós estamos contando e querendo transmitir para as crianças? São os valores, relacionados ao trabalho e ao esforço, que eles valem a pena. Nós vimos que as histórias trazem muitas lições de vida, mas para que uma história seja envolvente, as pessoas que estão ouvindo ou jogando um jogo, tendo uma história contada, elas precisam se identificar com os personagens que estão naquela história. Então, é muito comum, dependendo do segmento, a gente ter, sendo protagonista, o herói daquela história, uma criança, como por exemplo aqui o Red, que a gente tem aqui no joguinho, no qual eles têm uma disputa no campeonato para capturar pokémons. Porque o público, inicialmente pensando, era para esse tipo de público. Então, para hoje, nós vamos ver alguns aspectos de desenvolvimento de personagens para games. Então, nós vamos falar um pouco sobre os padrões de personagens nas narrativas, relacionadas à personalidade, ao aspecto mais psíquico dessa personalidade, as aparências, mais relacionadas ao visual mesmo, falar um pouquinho sobre movimentação e a sinopse dos personagens. E quando nós vamos definir os padrões de personagens para se contar a história, nós precisamos recorrer a certos conceitos que para alguns pode aparecer como novo. Para mim, pelo menos lá no comecinho foi, que é a ideia dos arquétipos. Conceito, a ideia do que seria um arquétipo ainda surgiu lá na antiguidade com Platão. Pelos registros que eu andei pesquisando aqui, vai ter um grande impulso assim através dos estudos feitos pelo psicanalista suíço Carl Jung. Na verdade, tem uns estudos assim bem complexos e profundos, eu andei dando uma olhada assim. Ele aplicava tanto a parte da psicologia para determinar perfil de pessoas, aquelas coisas, até relacionados a artes, a gente vê assuntos relacionados aos arquétipos. Mas vamos lá, o que vem a ser um arquétipo? Por definição, essas duas palavrinhas aí que vocês estão vendo, e elas estão relacionadas à ponta, ou princípio, essa arque, E aí a outra é o tipos, que é como se fosse uma impressão, marca ou tipo. Ou seja, é um conceito que representa o primeiro modelo de algo. É um protótipo ou antigas impressões sobre algo. Hoje ele tem diferentes campos de estudos, passando pela filosofia, psicologia, marketing, tem demais, e também na narratologia. E esses arquétipos junguianos, eles desenvolvem a hipótese de que o ser humano é dotado de uma estrutura psíquica que contém imagens primordiais, universais e atemporais. Os arquétipos, eles não são fixos, isso é bem interessante,
porque o mesmo personagem pode possuir diferentes tipos de arquétipo. E aí, nessa ideia de ser essas imagens, né, primordiais, universais, é onde a gente vê, por exemplo, a ideia da águia dos Estados Unidos, tem toda uma simbologia, então no caso desse arquétipo, para representar ali a nação. E aí nós vamos ver, a partir de agora, uma pequena adaptação desse arquétipo junguiano relacionado à jornada do herói ou jornada do escritor. O primeiro dos arquétipos junguianos é o herói. E nós vimos que o herói é o personagem central de um game, principalmente quando a gente pensa que nós estamos trabalhando um modo para um único jogador. Então, toda vez que nós formos criar um personagem tipo herói, a gente tem que pensar que é um avatar que o jogador vai ter e que, portanto, ele precisa identificar-se para estabelecer uma conexão com este personagem. Nós também vimos, de acordo com a jornada do monomito ou jornada do escritor, que este herói é aquele ser que vai mais sofrer as ações, né, e vai fazer as ações também, e é o que vai, assim, sempre embarcar nessa jornada e vai haver uma transformação dele ao longo dessa jornada aí. Já o Sombra é um personagem extremamente importante para a história e ele vai representar o oposto para o herói. É importante destacar que o Sombra pode ser um adversário responsável pelos problemas do herói, mas dependendo do tipo da história, da narrativa, ela pode permanecer, no caso esse Sombra, né? Ele pode permanecer oculto, até mesmo dentro do personagem. E aí isso sim, na hora que revela, né? Nossa, o personagem era o vilão. E aí o herói era o vilão, desculpa. Acontece o clímax da história, e que vai poder intensificar a ação dramática. Em outras, ele representa o lado negro do herói, e isso é bem explorado, né, simbolicamente com Darth Vader, ao ele vai de fato, vai para o lado negro da força. Nós vimos no monomito que o mentor vai ser aquela personagem que vai ajudar o herói, né, e vai trazer e mostrar para ele as informações de que necessita para partir para a sua jornada. O personagem mentor, geralmente, é um conselheiro mais velho, ou alguém que já pode ter estado naquela situação e aí vai ajudar o herói em algum momento, podendo lhe transmitir uma sabedoria ou alguma habilidade adquirida, né, durante essa sua experiência, que também já passou por essa jornada semelhante. E um exemplo que eu trago aqui para vocês, seguindo essa linha aí de Star Wars, é o Mestre Yoda, né? Que é um exemplo de um personagem mentor. O arquétipo do aliado é composto por aqueles personagens que ajudam o herói a avançar em sua jornada. E eles vão ou auxiliar na execução de tarefas que podem ser difíceis ou quase impossíveis de serem executadas por conta própria. São exemplos desse tipo de arquétipo no filme do Star Wars, o Han Solo e o Chewbacca. Com relação ao guardião, eles vão ser aqueles personagens que vão bloquear o progresso do herói por todos os meios necessários. Então, eles poderão ser classificados como os Stormtroopers, aqui no caso, né, do Star Wars, que estão trabalhando para o lado negro da força. E aí existe também outros tipos, né, de guardiões. Há situações em que o guardião, eu acho que tem uma história do Abra de Sésamo, né, que a pessoa teria 3 chances de adivinhar. Então, é um tipo de guardião que ele só vai permitir que a pessoa adentre para pegar as riquezas assim que o herói tenha aprovado o seu valor. Então, se ele acertar numa das 3 tentativas, ele pode entrar e tomar o ouro, ou caso contrário, ele morre, né, porque vai haver uma maldição ali. É um tipo de guardião. E também é relatado que esse tipo de guardião pode ser até mesmo um bloqueio, alguma coisa existente na mente do herói, e alguns ainda relatam que poderia ser, por exemplo, uma indecisão, medo ou desconforto, ou seja, qualquer coisa que vai emperrar para que o herói consiga progredir aí na sua jornada. Nós temos também como arquétipo os ditos trapaceiros. Ele é um personagem geralmente neutro que gosta de criar confusão. Esses personagens trapaceiros podem causar graves danos com as suas travessuras, impedindo o herói de prosseguir a sua jornada. Mas eles são apenas personagens brincalhões, que vão trazer para nós um lado cômico. E aqui eu trago como exemplo, né, o robô C3PO e o R2-D2,
como exemplos aqui de personagens trapaceiros. E eles podem ser companheiros, neste caso aqui, assim, do arquétipo junguiano, tanto do lado do herói quanto do lado das sombras. Se a gente for lembrar, a gente sempre vai ver mesmo que tem um trapalhão ali do lado ou do herói ou da sombra, só para nos trazer um lado cômico. E também nós temos a figura do mensageiro, que é a pessoa que vai propiciar mudanças na história. Ela que vai fornecer orientação ao herói. Um exemplo dessa categoria é a personagem da Princesa Leia, né? Cujo pedido de ajuda que motiva o Luke Skywalker a entrar em ação rumo a uma meta específica. E os arquétipos junguianos são muitos, viu, gente? Esses aqui foram algumas adaptações que eu vi e trouxe aqui para vocês para serem colocados dentro da jornada do herói ou da jornada do escritor. Mas eles também não são os únicos padrões que nós temos para representar personagens. E eu apresento para vocês um outro tipo bastante clássico de fazermos isso, e foi proposto através desse pesquisador, Vladimir Prok. Ele, na verdade, ele é um escritor, se não estiver enganada, russo, e ele analisou mais de 100 contos do folclore russo e definiu que há basicamente 7 tipos de personagens. O primeiro deles é o herói, que ele vai sempre aparecer para nós como protagonista. O vilão, ele é o antagonista, ou seja, ele vai se opor diretamente ao herói. Ele ainda define essas três categorias aqui, ó, de doador, ajudante e expedidor, como personagens secundários que vão estimular, ajudar ou acompanhar o herói durante a narrativa. Também como uma personagem secundária, ele cita a princesa, que é basicamente ou o par romântico ou o objetivo do herói. E aí isso também é o que ele vai buscar, né, ali dentro dessa narrativa. Além desse, também pode haver o que ele chama de um falso herói, porque é aquele personagem que vai tentar tirar proveito do herói para geralmente conquistar a princesa ou o objetivo que o herói se dispôs a ir para a história. E esses são alguns padrões de personagens propostos por Vladimir Prok. E aí, buscando na literatura o que são os conselhos, né, dos game designers, e aí eu achei interessante trago para vocês essas informações. Eles recomendam que os protagonistas não tenham uma personalidade muito definida. E aí eles trazem como exemplo o seguinte, situação. Imagina um personagem muito pacífico que evita brigas. E aí um jogador faz com que esse personagem ataque outros personagens do jogo. Essa situação de ser pacífico e sair atacando outras pessoas vai parecer muito incoerente, né? Não vai dar uma dinâmica muito legal para a história. E aí o que acontece? Porque o problema de se fazer personagem neutro é que ele também pode não atrair os jogadores, porque aquele personagem sem graça, ele é muito perfeitinho. E muitas coisas que eu fui vendo, eles sempre falam que a gente tem que trazer essas características humanas, afinal de contas, nós não somos perfeitos. E aí uma dica que eles dão é sempre buscar, sejam em livros, filmes, algumas coisas assim, o que aquele filme trouxe de interessante, por que as opiniões ou personalidade do personagem cativou. E um exemplo que eu achei isso bem claro dessa definição, né, de não ser um personagem muito certinho, é o Jack Sparrow. Então, pirata, ele não é leal, né, nem com as mulheres, nem com os amigos, então ele tem uma série de defeitos, mas ainda assim ele é cativante.